gente, uma alegria estar aqui com vocês. Hoje, mais um grande avanço. Esse é o bosque de número 20, bosque urbano número 20 da cidade. Só tinha um, portanto é o 19º que a gente inaugura, né? São 4 bosques que a gente está inaugurando hoje. Só nesse aqui, que tem um nome difícil, mas eu vou fazer uma referência, que é o bosque que fica embaixo do viaduto Santo Efigênio, que a gente requalificou. Está todo lindo, né? Fizemos toda a revitalização dele. Só esse bosque aqui, nós estamos colocando 1.700 árvores a mais. Tinham 20 árvores aqui, era um local, como vocês podem ver, bastante árido, então está recebendo aqui 1.700 árvores. E o que é mais importante de tudo isso é a participação da sociedade civil. Está aqui o nosso vereador participando com a gente, está aqui o pessoal da ação comercial, da Rua das Motos, da Santa Efigênia, o pessoal do Rotary, o pessoal do Conseg, e as secretarias, né, também, nossa Secretaria do Verde e do Ambiente, nossa Secretaria de Subprefeitura que está coordenando esse trabalho aqui, na implantação dos bosques urbanos, serão 50 bosques nesse mandato. A gente está aqui com o nosso secretário na linha de mudanças climáticas e nosso subprefeito, Marcos Vinícius, está aqui, que a gente agradece muito. Também estamos tendo uma visita aqui de um forasteiro aqui, de Campo Limpo, o Ricardo, que estava aqui pelo centro, numa reunião, aproveitou, está aqui junto também. Agradecer toda a nossa equipe aqui, que está se empenhando muito com vocês. É muito bacana a gente poder vir aqui plantar árvores. Aí depois você abre o caminho lá, tá? Aí eu levo. Nossos grandes colaboradores, esses guerreiros aí que fazem tudo, né? Não sabia, só para você lá. Aí, isso. Aí já é. Tá. O CADES aqui com a gente, tem toda a sociedade civil aqui junto, participando, plantando, pondo a mão na massa, né? E vai poder acompanhar durante os próximos meses e anos como a gente vai se transformar isso aqui. Nesse plantio aqui, a gente vai estar passando aquele tempo, vai estar muito colhido, tem muito ipê roxo aqui, né, Luciano? Bastante ipê roxo, né? Ipê amarelo, né? O pessoal que sempre está acompanhando a gente aqui, muito obrigado, é uma alegria. E faz parte das nossas políticas públicas com relação à defesa do meio ambiente, o combate às questão das mudanças climáticas. São Paulo está dando exemplo do Brasil para o mundo. Nós já temos mais de 1.000 ônibus elétricos. Quando a gente vê um ônibus verdinho desse passando, elétrico, cada ônibus desse representa 6.400 árvores. Se tivesse feito aquele ônibus andando, tivesse 6.400 árvores circulando pela cidade, por ano. Porque quando a gente tira o ônibus a diesel, deixamos de emitir 87 toneladas de dióxido de carbono. Então o avanço é gigantesco que a cidade está proporcionando. Isso vai melhorar a qualidade do ar, reduzir as doenças respiratórias, doenças cardiovasculares. A gente deixa a cidade mais bonita e a gente vai reurbanizando, cuidando e deixando essa cidade do jeito que a população quer. Hoje temos até aqui um visitante da Argentina que veio aqui, né, inclusive tem visita internacional aqui da Argentina, que plantou árvore, vai poder voltar para a Argentina quando comece, que vem em São Paulo, plantou árvore, quando ele comentou tantos outros avanços, ampliação da área de cultura vegetal, ampliação do plantio de árvores, só no ano passado 150 mil árvores. Isso é a cidade de São Paulo que está fazendo. A cidade de São Paulo são vocês que estão fazendo. Tem a ministra do Meio Ambiente que se licenciou para ser candidata aqui, nunca deve ajudar a plantar uma árvore, nunca ajudou a inaugurar os parques que a gente implantou, nunca ajudou na nossa política pública de descarbonização, nunca ajudou na nossa política pública de preservação da quintaneira, dos nossos mananciais, de Piranga, Químicas, e nós estamos dando exemplo. Nessa cidade, uma cidade potente, uma cidade que tem as pessoas engajadas nessa causa e que a gente vai fazer a diferença aqui, protegendo o nosso meio e o nosso ambiente. Muito obrigado de coração a presença de todos vocês, né, Boninho? A todos vocês, quero agradecer o nosso capitão da Polícia Militar, nosso pessoal da nossa Polícia Municipal, todos nós aqui juntos e os nossos colaboradores aqui da Prefeitura da Serra. Obrigado, Deus abençoe, viva o verde, viva São Paulo. Feito mais 4 bosques, cidade mais verde, mais colorida, mais do meio ambiente. Exatamente. Dia 4 de agosto de 2026, mais 4 bosques urbanos. A gente completa 20 bosques urbanos na cidade. Esse é o 19º que eu inauguro. Tinha um, já fizemos 19. Nossa meta para esse mandato é fazer 50 bosques urbanos.
E dá um exemplo aqui desse bosque bem embaixo do viaduto Santa Ifigênia, uma área aqui que a gente tinha muito árida, tinha 20 árvores aqui e agora terá aqui 1.700 árvores. E os 4 bosques que a gente está inaugurando hoje, nós vamos ter mais 4.300 árvores. Portanto, um avanço bastante grande para a nossa cidade do ponto de vista de cuidar do meio ambiente. Lembrando que uma área dessa arborizada, ela reduz em até 6 graus a temperatura. Então a gente vai deixar a cidade mais bonita, florida, tem muitos ipês aqui, muitas árvores frutíferas, muitas árvores que têm flores bonitas, então melhora a temperatura, deixa a cidade mais bonita. A questão do verde para nós é uma questão fundamental e a gente já plantou, é bom lembrar, só no ano passado 150 mil árvores. Então a cidade vai avançando bastante na sua meta de tornar uma cidade mais resiliente, de combate às mudanças climáticas, mais bonita, mais verde e mais saudável. Sobre a greve de hoje no transporte sobre trilhos, o que o senhor tem para dizer? A prefeitura tem feito um auxílio para a população para conseguir, pelo menos, melhorar um pouco a situação de hoje? Olha, ontem era 9 e pouca da noite, eu estava com o governador Tarcísio discutindo esse tema. Inclusive, na data de ontem, o sindicato esteve com o governo do estado, foi atendido às pautas que eles pediram e depois a gente viu uma deputada do PSOL junto lá dos trabalhadores do sindicato e decretando a greve, o que a gente lamenta muito, porque nitidamente, claramente, é uma greve política, é uma greve com um cunho eleitoral. E quem sai prejudicado? A população. Mas a população está vendo isso, a população sabe que por trás dessa maldade que fizeram, das pessoas ficarem ali naquele sofrimento todo com as linhas 11, 12 e 13 da CPTM, tem ali uma atuação política partidária do PSOL. Mas o que nós fizemos? Acionamos logo ontem à noite o PAESE, que é o sistema de colocação de ônibus para ajudar nessa mobilidade, mas lógico, por mais ônibus que você coloca, você não consegue atender a falta de vagões da linha. Nós já determinamos a suspensão do rodízio para a data de hoje, toda a parte operacional de segurança para não ter bagunça ali próximo dos terminais. E agora esperar que as pessoas possam ter um pouco mais de consciência, é um direito que deve ser exercido das pessoas, dos trabalhadores, dos sindicatos, com relação a buscar benefícios, benfeitorias, direito aos seus trabalhadores, mas não pode ser uma ação política, como a gente já viu aqui em greve de ônibus no passado recente, vê agora essa questão de hoje da linha da CPTM e ter uma conscientização, e a resposta das pessoas vai ser na urna, né? São os eleitores que vão demonstrar na urna que não podem aceitar um tipo de comportamento desse, prejudicar milhares e milhares de pessoas por uma pauta partidária, por um discurso partidário, porque estamos a 2 meses da eleição. Isso é muito negativo, mas tenho certeza que a população está atenta e vai poder observar e tomar a sua melhor decisão nas eleições. Olha, a gente tem uma expectativa que retorne a partir de hoje mesmo, né? Acho que eles queriam dar ali uma mensagem política partidária por conta da questão da eleição do governador Tarcísio de Freitas e do candidato deles, o Fernando Haddad. Então, eu tenho a impressão que o objetivo deles eles já alcançaram. Acho que chegou na hora já de parar de prejudicar a população, né? A gente tem percebido, eu conversei com muitas pessoas já hoje, as pessoas se aperceberam de que é uma ação política e, portanto, isso, na verdade, vai ter um efeito contrário no objetivo deles, e aí a gente tem a esperança, a expectativa de que possam retornar às atividades e a população poder ter a normalidade do transporte e deixar de ter tanto sofrimento. Sim, a gente tem o projeto de fazer 50 bosques urbanos. A gente tem mapeado quais são as regiões da cidade que a gente precisa atuar com mais ações dessa de plantio de árvores. Nós estamos fazendo um inventário arbóreo da cidade. A gente vai ter todo o inventário arbóreo, que é um sistema tecnológico muito avançado, que vai nos trazer quantas árvores, qual que é a espécie, a condição fitossanitária, a necessidade de fazer uma poda, uma remoção ou fazer algum curativo. Enfim, um trabalho bastante sério da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, da Prefeitura de São Paulo, com relação a esse patrimônio que a cidade tem, que são nossas árvores. Nós temos no inventário anterior
só nas vias 650 mil árvores, sem considerar parques, sem considerar bosques, sem considerar as áreas de mata, né? Então são muitas árvores, mas a cidade está fazendo muitas ações para ter mais árvores ainda. Hoje, por exemplo, tem Sapopemba, é uma região que requer uma atenção, uma das regiões mais áreas da cidade, então existe um mapeamento das regiões que mais precisam dessa ação de plantio e que a prefeitura vai estar realizando, já está realizando. Prefeito, o senhor falou um pouco sobre Minas. O senhor tem participado da campanha de Bolsonaro. O senhor também tem participado das conversas com o Patrício na chapa dele? O que o senhor pode falar sobre essas atividades? Olha, eu não tenho participado muito ativamente porque a minha função na prefeitura não permite, mas dentro daquele espaço de tempo que eu tenho livre, eu tenho colaborado, contribuído, tenho falado. Ontem mesmo falei por telefone com o Flávio Bolsonaro. Ele tinha uma expectativa de que a Tereza Cristina seria a vice, era o desejo de todos nós, mas o PP, né, pelos motivos que a gente desconhece, optou por não estar na coligação. Aí tem uma questão do Republicanos que estamos aguardando, mas me parece que também, por algum motivo que a gente desconhece, não estará junto. A gente tem conversado. Eu tenho sugerido ao Flávio que era importante, se possível, dentro dessa composição, que sempre uma eleição depende de composição, depende de você atender vários setores da sociedade e dos apoiadores, mas dentro do possível que pudesse ser uma mulher. Eu acho que vai agregar bastante. Então acho que tem o nome da própria Michele Bolsonaro, que pode vir a ser. Tem uma menina Priscila do Nordeste, uma vereadora muito atuante, que também tem sido cogitado o nome dela. Tem várias pessoas, mas eu tenho procurado contribuir com a minha experiência por estar há 6 anos à frente da Prefeitura de São Paulo, né? E principalmente com relação à questão das políticas públicas. É muito importante que vai entrar no plano de governo, por exemplo, um programa que a gente tem aqui na cidade, que é o PAI, um programa de atendimento do idoso. Falei com o Flávio, é importante que esse programa que a Prefeitura desenvolve seja expandido para todo o Brasil. Nós temos hoje 17% de idosos, em 2030 a gente vai ter 20%, em 2050 30% de idosos. É importante uma política pública voltada para o idoso, como é para as oportunidades para os jovens, como é para as mulheres, e as ações que têm me encantado bastante da firmeza do Flávio com relação à segurança, né? Não tem meia conversa com bandido, não existe meia conversa. É redução da maioridade penal, é fazer uma ação muito contundente com quem agride, violenta, estupra mulheres, com quem comete feminicídio. É muito importante que a gente possa ter um governante com coragem de enfrentar essas questões. Não dá para você ficar passando a mão na cabeça de bandido. Então o Flávio tem sido muito altivo nessa questão de ter uma ação rígida contra a criminalidade, contra a organização criminosa. E isso a gente precisa muito. E evidentemente não vai ser o Lula, que inclusive já fez várias falas, né, como se fosse normal roubar celular ou não ver nele assim uma indignação como a população brasileira vê. Então acho que é algo fundamental. E por que eu estou falando da segurança? Que nós vamos ter no Brasil inteiro o sistema que nós implantamos aqui, o Smart Sampa, de monitoramento para identificar criminosos, para poder esclarecer crimes, como tem ali as câmeras do Smart Sampa. Nós estamos falando aqui, nós vamos com várias câmeras aqui nos acompanhando para a gente poder ter mais segurança em São Paulo, e isso vai poder se estender para o Brasil inteiro.